Exatamente isso, porque a informação que foi trazida pelo Caê Mota, repórter do GE, é que já está tudo certo entre Danilo e Flamengo. Falta a assinatura do contrato, mas as partes já estão alinhadas. E por que isso aconteceu? O Danilo tinha uma proposta do Napoli, ele não vai ficar na Juventus. A Juventus decidiu não manter o Danilo após o contrato dele que termina no meio do ano. E aí o Danilo tinha uma proposta do Napoli, que é um rival da Juventus lá no futebol italiano. E, inclusive, né, você está vendo aí o Danilo, que há muito tempo vem jogando como zagueiro na Juventus, é zagueiro na Juventus e tem se destacado muito no futebol italiano. Então, como eu dizia, o Danilo chegou a um acordo com o Flamengo e isso fez com que a Juventus, até mesmo dando um prêmio ao Danilo por tudo que ele fez pela equipe do norte da Itália, né? A equipe da Juventus, decidiu o seguinte: vai liberar o Danilo sem custos, não vai exigir nada. E por quê? Porque ele escolheu vir para um time do futebol brasileiro. Ele não vai jogar num rival da Juventus na Itália, que é o Napoli. Então, por agradecimento ao Danilo, por todos os serviços prestados, o que fez a equipe da Juventus? Facilitou a saída. Amanhã, nós teremos um jogão pelo campeonato italiano, Juventus e Napoli. E vai ser a despedida do Danilo, né? Ele deve assinar o contrato, a rescisão de contrato na próxima semana. Provavelmente na próxima segunda-feira, o Danilo assina a rescisão de contrato com a Juventus e já é esperado semana que vem no Brasil para assinar o contrato com o Flamengo. Todos os detalhes já estão acertados. Danilo e Flamengo estão alinhados. Tá tudo certo. Só falta realmente assinar o documento. Tempo de contrato, salário, a participação dele na Santos, quando eles foram juntos campeões da Libertadores de 2011. Foi companheiro dele no Porto. E depois, nos últimos anos, eles se reencontraram e jogaram juntos lá na Juventus. O Alex Sandro teve um papel muito importante nisso aí, além do Felipe Luiz, né, que é um companheiro do Danilo de muito tempo de seleção brasileira, e eles também tiveram uma convivência muito grande em Madrid, quando o Felipe era jogador do Atlético de Madrid e o Danilo era jogador do Real Madrid. Eram adversários, mas tinham uma amizade, uma convivência muito boa. E agora eles vão trabalhar juntos. E o Felipe explicou para o Danilo o que ele pensa para o Danilo na equipe. O Danilo chega para ser titular do Flamengo. Ele vai ser titular do Flamengo. Vai jogar ao lado do Léo Ortiz. Ele será zagueiro. Ele não será lateral. A torcida do Flamengo, que está aí preocupada, porra, Danilo, lateral, o Wesley daqui a pouco vai ser vendido, ele não dá mais como lateral, ele não está jogando nada na seleção. Há muito tempo ele não é lateral, ele é zagueiro. E ele vem para o Flamengo para jogar de zagueiro. E em breve, ó, você vai ver essa imagem aí. Muitas vezes. Ele vai assinar um contrato com o Flamengo de 2 anos. Outro ponto também que pesou muito: o Danilo é Flamengo, né? O Danilo, ele desde criança lá em Minas Gerais, ele torcia para o Flamengo. E o fato de poder, depois de estar 13 anos na Europa, voltar para o Brasil e jogar no time do coração dele, que é uma história bem parecida com a do Felipe Luiz, e ter a chance de disputar o Super Mundial de Clubes pelo Flamengo e a chance de disputar a Libertadores da América pelo Flamengo e ganhar a Libertadores, tudo isso fez com que o Danilo ficasse muito animado. Então, eu tenho a impressão, minha gente, o Flamengo perdeu o Fabrício Bruno, que eu considero um bom zagueiro. Teve uma boa passagem pelo Flamengo. Teve grandes jogos, momentos importantes, títulos conquistados. Ele pediu para sair do Flamengo porque ele não seria titular com Felipe Luiz.
mas a chegada do Danilo é uma substituição que aumenta o nível da defesa do Flamengo. Porque o Danilo é um jogador melhor do que o Fabrício Bruno, que eu repito, na minha opinião, é um ótimo zagueiro, é um dos melhores da América. Mas o Danilo, ele é de um nível superior. Danilo é um cara que depois que saiu do Brasil do Santos, foi revelado pela América Mineiro, ele jogou no Porto, no Real Madrid, no Manchester City e na Juventus mesmo. O currículo do cara fala por si só. E desculpe ser repetitivo, mas é importante frisar. Ele, nos últimos anos, tem atuado como zagueiro na Juventus. É exatamente para onde ele vem. E ele vai ocupar uma faixa que o Flamengo perdeu o Fabrício Bruno e o Davi Luiz. Davi Luiz foi para o Fortaleza. Davi Luiz tem 37 para 38 anos. O Danilo tem 33 anos. O Danilo é quase 5 anos mais novo do que o Davi Luiz. O Danilo, ele é mais velho do que o Fabrício Bruno. O Fabrício Bruno tem 29 anos, é 4 anos mais velho. Porém, é um jogador de uma qualidade bem superior e, na minha opinião, o Flamengo fica melhor. Napoli, que era outro time que poderia abrigar aí o Danilo. Ele já atua, né, como zagueiro na Juventus, negocia sua rescisão contratual. O Flamengo sabe as condições e está aí nas tratativas para contratar o jogador, que também interessa ao Santos, que foi o último clube dele no Brasil. Caso ele tenha seu acerto com o Flamengo, ele vai negociar a sua saída com o Juventus. Mais ou menos o que falta é mais ou menos a história do Neymar com o Al Hilal. Ele já tem um acordo com o Santos, mas falta acertar com o Al Hilal. Claro que no caso do Danilo da Juventus deve ser mais simples, né? A ideia é que ele jogue como zagueiro, já que o clube perdeu o Davi Luiz e o Fabrício Bruno e manteve o Léo Ortiz e o Léo Pereira. Na lateral direita tem o Wesley, foi sondado para sair, mas o clube não quer negociá-lo antes do Mundial. Além disso, Mauro, o Flamengo mantém a sua oferta pelo Vitão e tenta fazer com que o Inter libere o Vitão, uma proposta de 36 milhões de euros, 37 milhões. Além disso, o Flamengo perdoaria a dívida que o Inter tem com relação ao Thiago Maia para contratar o zagueiro Vitão. Está aí o panorama do Flamengo de contratações nesse momento, Mauro. O Vitão, o Inter já falou que não aceita, ele quer 10 milhões mais os 4 do perdão da dívida, então dessa maneira vai ser difícil. Não vai avançar. Se ficar nessa, não vai avançar. E o Danilo tinha opções aí também, o Brighton tinha interesse nele, o Napoli também, que lidera o campeonato italiano, né? Mas a alegação é de que questões pessoais, né, fazem com que ele queira voltar ao Brasil. Então deve chegar em condições parecidas com a do Alexandre, que jogava com ele na Juventus, né? Chega sem multa rescisória, certamente com um ótimo salário, com luvas, aquela coisa toda. E de fato ele tem jogado como zagueiro até pelo lado esquerdo, muitas vezes pelo lado esquerdo, não só pela direita. Mas é outro sistema de jogo e tal, mas certamente o Felipe Luiz sabe disso, né? Já estudou o tema e tem a ideia de como aproveitar o jogador. Um jogador experiente, um jogador que deve agregar aqui. A grande questão dessas contratações que eu acho sempre é a relação custo-benefício, né? Quanto vai custar, porque não existe de graça, isso é uma balela. Jogador ninguém vende de graça. O salário, luvas diluídas, esse que é o ponto, né? E eu não sei também por que o Flamengo não pensa em aproveitar mais os zagueiros da base. Porque se contratar 2 zagueiros, como está tentando contratar, esses garotos vão ficar de novo no final da fila. Então, por que não dar oportunidade aos jogadores da base? Por que não insistir? O Felipe Luiz não confia neles? Ele elogiou o garoto lá, o que jogou no domingo, faltou até o nome dele, Clayton. 17 anos. Não, o Cleiton não, o outro menino que veio da base. Até falou, vai acabar... João, né? Não vou falar... Não vou falar muito, porque senão ele vai acabar saindo, que nem aconteceu com o Vitor Reis do Palmeiras, não vai ficar aqui. Então, os jogadores são tão bons, por que não aproveitam os meninos também? Sabe, o Flamengo, o Cleiton ficou no banco ano passado, não jogava nunca. Tinha 4 caras à frente dele, os 2 Léo, o Davi Luiz e o Fabrício Bruno. Ele não jogava. Agora que está jogando nesse time mequetrefe aí que eles deixaram no Campeonato Carioca, nessa péssima programação que eles prepararam para o Campeonato do Rio de Janeiro, deixaram os garotos expostos num time mal treinado, parece um catado, com o que sobrou
né, para jogar o Campeonato Carioca, porque os garotos que eles se interessaram mais, eles levaram lá para os Estados Unidos. Enfim,